A criptomoeda Mantra com o ticker ON despencou 90% e os investidores acusaram a equipe de golpe bilionário. Então nós tivemos aqui uma situação muito estranha acontecendo e alguns relatórios da comunidade indicaram que aproximadamente 90% da oferta daquele token foi despejada aqui de uma vez só no mercado, tá? Vinculados aqui aos times de desenvolvimento. Só para você ter noção, esse aqui é o gráfico da ON no momento, tá certo? Isso aqui é do gráfico diário, né? Se a gente reduz aqui para um prazo menor, do tipo 30 minutos, por exemplo, a gente percebe aqui claramente que esse gráfico, além de despencar muito forte, ele já vem aqui, ó, fazendo o L. Então o gráfico que faz L indica muita coisa. Agora falando um pouquinho do acontecimento, vamos dar aqui um pitaco positivo da situação. Eu não consigo julgar tecnicamente o investimento em si, eu não conheço esse projeto a fundo, mas a gente pode avaliar a situação que está acontecendo agora e o grande alerta que você pode ter para sua carteira ou para alguém que você conhece em relação a investir em apenas um único ativo ou apostar muito de uma forma muito concentrada. Bom, já comente para mim se você perdeu dinheiro fazendo isso. Eu já perdi, eu vou comentar em que situação, inclusive está citado aqui na matéria, que eu já concentrei e acabei perdendo dinheiro também. Então tivemos aqui o colapso do token Mantra OM, caindo 90% em poucas horas, agora domingo, dia 13 de abril. Eliminou aqui, ó, 5 bilhões de dólares em valor de mercado. Então levantou todo um pânico entre os investidores e gerou aqui muitas suspeitas de que a equipe por trás daquele projeto teria aplicado um rug pull. A rug pull é um termo muito comum no mercado cripto, que é quando ali os próprios desenvolvedores, os próprios donos do projeto, eles vendem em massa aquele token ou aquela cripto, né? E aí eles abandonam o projeto. Por que eles vendem em massa? Porque eles se desfazem totalmente daquilo e aí eles conseguem embolsar algum lucro, porque naturalmente existe um preço disso aqui, né? Estava sendo negociado aqui a 6,30, né? E eles conseguem vender lá em cima, tá? Isso aqui é muito comum nos mercados de meme coins, tá? Não tô falando que Mantra era uma meme coin, nada disso, tá? Só para o pessoal se situar que é uma situação relativamente comum no mercado cripto, né? Infelizmente, não tem tanta seriedade em alguns setores cripto, tá? E olha que eu gosto bastante de cripto, eu vou deixar bem claro aqui. Então foi aqui de 6,30 para praticamente 50 centavos de dólar, nossa, realmente assustadora a queda. E aí o pessoal começou a comentar e comparou muito ao colapso aqui da outra cripto mais antiga chamada Terra, né, com o ticker Luna de 2022. Essa aqui eu perdi dinheiro. Eu também estava relativamente concentrado nela, não foi tanto assim. Eu estava diversificado de forma geral, mas eu tinha esse token e, cara, ele foi para zero. Tá? Basicamente, perdi ali o investimento, mas era bem pouco. Não chegou a me machucar nem me incomodar financeiramente, mas ficou uma lição muito grande, que é esse o ponto desse vídeo, tá? Então muita gente aí acusando aí os desenvolvedores, os donos do projeto, abandonaram tudo, venderam tudo, despejaram, né, uma oferta imensa ali no mercado. A oferta e demanda, né, é uma lei universal, então se não tem comprador e tem muito vendedor, o preço vai ser empurrado para baixo, eles vão bater no mercado ali, vão enfiando a mão e uma hora eles executam tudo, tá bom? Isso faz o preço cair muito, né? Eles reforçam aqui que nenhuma falha técnica ou ataque hacker foi relatado, então está reforçando ainda mais a hipótese aqui de uma ação aqui justamente deliberada dos próprios fundadores, né? E a comunidade fica muito chateada com isso, porque de certa forma é uma traição com quem investiu no projeto, né? Pô, eu confiei em você, confiei no desenvolvedor, confiei no gestor desse projeto, e agora o cara despeja tudo na minha cara. É uma traição, entende? Por isso que é tão... as pessoas se incomodam tanto e com razão, né? Deletaram aqui um grupo oficial do Telegram da criptomoeda do projeto. 90% do suprimento que não estava circulante foi despejado de uma vez só. Isso faz ali os preços despencarem. E agora aqui então, silêncio total e perdas bilionárias aí para os investidores, tá? E eles reforçam, né, o maior rug pull desde o Luna, aquele projeto anterior que eu comentei. Ainda falam que a equipe da Mantra precisa ir atrás das grades, isso é crime, enfim, tem que avaliar cada lei de cada país, né? Isso é bem relativo. Mas aqui o Brandon Hong falou uma coisa muito interessante que me chamou muito a atenção. Então fala aqui de novo, né, do que aconteceu aqui em 30 minutos, sumiu 6 bi, beleza? E ele falou, esse é o destino de todas as altcoins, goste você ou não. Isso aqui talvez seja um pouco mais questionável, tá bom? Não sei se toda altcoin vai ter algum tipo de rug pull nesse sentido. Eu acho que ele generalizou um pouquinho, mas eu entendi o ponto dele. Ele tá com extrema desconfiança no mercado como um todo. E ele reforça aqui, né? Crypto is for trading, not investing. Então, criptomoedas, na visão dele, é para tradear, é para quem faz trade. Compra, depois vende e tchau, vai embora. Bota grana no bolso e vai embora. Não é investimento, segundo ele.
Que eu discordo um pouquinho, tá? Tem formas de você comprar cripto de forma um pouco menos perigosa e arriscada. Eu vou comentar nesse vídeo, obviamente, né? Mas ele reforça aqui que essa indústria ela é construída em venda de sonhos construídos com uma base de scams, que são golpes, tá certo? Então ele tá nitidamente muito revoltado. Eu entendo, ele deve ter perdido muito dinheiro, essa pessoa aqui, né? Ele ainda xinga aqui, um monte de coisa. Tudo bem. Tá? Mas no final das contas, essa frustração e esse incômodo dele só demonstra que ele estava com uma expectativa que o mercado não cumpriu ela. E o mercado ele não vai cumprir as suas expectativas. O mercado vai fazer o que ele for fazer. Tá? Se você ficar revoltado com o mercado, você nitidamente não deveria estar investindo nele, tá certo? E ele aqui, infelizmente, ficou. Tá? Faz parte isso. Tá? Faz parte. Se você está comprando altcoins únicas, né? Fazendo altcoin picking, vamos dizer assim, né? Crypto picking. Isso aqui muito provavelmente vai acontecer na sua vida de investidor, tá bom? Em algum dos casos, tá? Eu posso dizer, já aconteceu comigo e você tem que estar preparado para isso, tá bom? Eles fazem aqui uma linha do tempo, não vou entrar nos detalhes. Para quem quiser, tem aqui a reportagem do Livecoins. E aqui que vem a pior parte, na minha opinião, a mais preocupante, que agora não se descarta aqui que ocorram as deslistagens nos próximos dias, né? Então, as exchanges, elas não gostam de ter listadas na bolsa delas, né, no sistema deles, golpes e problemas públicos e questões ali que envolvam diretamente ética e outras questões mais profundas. Isso pode dar até problema legal para elas, né? Porque elas estão facilitando um mercado de golpes, então elas têm que deslistar e assim por diante. Então vai haver uma investigação, enfim, whatever. Nem vou me interessar em me aprofundar nesse caso, mas a confiança no projeto foi destruída e essa confiança também ela se espalha pelo mercado de altcoins, né? Vocês viram aqui, o Brandon aqui tá revoltado. E todo o mercado de altcoins e quase que todo o mercado cripto perde um pouco de confiança, perde um pouco aqui de seriedade, vamos dizer assim, tá certo? Olha, já deixa o like e se inscreve para não perder dinheiro em situações como essa. Agora é o seguinte, cara, pensa comigo o seguinte. Muita gente que eu conheço que é do mercado cripto, que entende muito mais de cripto do que eu, e, tipo, muito mais mesmo, eles leem todos os white papers, leem o real motivo dos projetos, tem gente que conhece os desenvolvedores. Enfim, é um ecossistema que tem muita gente que entende mais do que eu, naturalmente, como tudo na vida. Agora, independente de ser um projeto bom ou não, tá? Muita gente que eu conheço falava que era bom, tinha confiança, gostava, beleza. Agora, o meu ponto é o seguinte, não importa muito a razão pela qual despencou, porque quase todas as possíveis razões, nenhuma delas está no seu controle, ou está no seu poder, ou está, de certa forma, sendo previsível. A gente está tendo aqui o exemplo, né, do Mantra, uma cripto, que teve aqui provavelmente, possivelmente, algum tipo de golpe da própria equipe dos desenvolvedores. Claro, não estou falando que é isso, o tempo vai provar, enfim. Mas eu quero fazer um paralelo com as situações que aconteceram também fora do mercado cripto. Quem lembra aí das lojas americanas recentemente? Né? Faz pouco tempo, a gente tem aqui ó, a Mer3, né? Olha só, isso aqui não é cripto, quase não achei o gráfico, tava lá em cima. Meu Deus, deixar o semanal aqui. Tendência de baixa, já vinha caindo, não sei o que. Cara, ok, tá? Independente, de novo, pessoal, se você tentar achar as razões, você vai achar agora que o preço já passou, entendeu? Para antecipar esse tipo de coisa é muito difícil, tá? E o mercado, ele sempre apresenta situações como essa. Antônio, você está dizendo que a Americanas é a mesma coisa que a ON? Claro que não, tô falando que são coisas diferentes. Mas o sintoma e o resultado final é igual. As pessoas que estão compradas nesses ativos perderam muito dinheiro em um único dia. E que eu digo com muito dinheiro, se você tem R$1.000, cara, R$1.000, assim, é dinheiro, né? Mas não é muito dinheiro pensando em investimento de longo prazo, né, pessoal? Vamos lá, né? Agora, você tem R$1.000, perdeu 90%. Pô, você perdeu R$900. Ok, valor relevante, né? Ninguém quer perder dinheiro, beleza? Mas é 90%, entendeu? E tem gente que não tinha só R$1.000 investido, tem gente que tinha 1 milhão, tem gente que tinha 10 milhões, obviamente. Americanas, assim por diante. A gente teve outras situações como o Silicon Valley Bank ou a própria WeWork, né, lá do exterior, nos Estados Unidos, né? Também tiveram as suas quebras surgindo. Anthony, mas era previsível, eram empresas que tinham dívida, não sei o que. Cara, você sempre consegue justificar depois que acontece. É a coisa mais fácil do mundo, é olhar no balanço da Americanas e falar, era previsível que poderia acontecer uma crise, cara. Então prever a próxima, sabe? Ninguém consegue prever a próxima. Quem lembra da Vale, por exemplo, no dia do desastre lá de Brumadinho, né? Era feriado, era aniversário de São Paulo, a bolsa estava fechada e a barragem estourou. Sabe, não teve quebra de caixa, não teve corrupção da Lava Jato, uma barragem estourou.
Quem que estava prevendo isso, sabe? Ah, o mercado se recuperou, Anthony. Sim, a história da Vale foi uma história de sucesso, mas tiveram outros que não se recuperaram. Então, o meu ponto aqui é o seguinte: no final das contas, se você está fazendo algum tipo de ativo picking de forma indiscriminada, sem ter noção real dos riscos, você vai ser premiado com uma situação dessas, com um cisne negro que a gente chama, é um conceito ali do Taleb, tá certo? Que é um acontecimento extremamente raro, que pode ser muito desastroso e devastador, tá certo? Então, se você faz esse tipo de investimento, que eu digo, não é nem cripto, não é nem Vale, não é nem Americanas, se você escolhe efetivamente os seus ativos e faz uma concentração, que é, por exemplo, o que o Barsi fala, o Warren Buffett fala, você está se equiparando a eles. Você está supondo e nos dizendo ao mercado que você escolhe tão bem, que conhece os riscos, vai bater o próprio mercado, a média dos índices, e também, além de estar exposto a esses eventos de grandes quedas, você vai conseguir navegar com tranquilidade e até lucrar. Basicamente é isso que você está nos dizendo. De novo, não tenho nada contra esse método. Acredito totalmente que é possível você ganhar dinheiro no mercado financeiro fazendo esse tipo de coisa, inclusive coisas mais complexas, que é efetivamente ficar tradando, porém é muito difícil mesmo, e você provavelmente tem uma vida, né, tem um trabalho, tem uma família, tem uma profissão que não é efetivamente trabalhar no mercado financeiro, né? Se você é, então abraça aí os cumprimentos dos parceiros de profissão, mas a maioria das pessoas não é, né? A maioria das pessoas só está investindo para longo prazo, pensando em aposentadoria, proteção de patrimônio. Ah, eu quero botar um pouco no risco porque eu quero lucrar mais no médio e longo prazo. Tranquilo, são perfis, mas é muito difícil você consistentemente bater os índices e não ser premiado com essas situações aqui que elas são imprevisíveis no sentido de que você não sabe com qual moeda, com qual ação ou com qual empresa isso vai acontecer, mas você sabe que uma hora vai acontecer, uma hora o prêmio ele vem, tá? Isso é cíclico do mercado. Aqui no Panorama Resulta Capital, a gente tem a aba cripto, mercado, inclusive se quiser acessar o Panorama Resulta Capital é grátis, tá? O link tá ali na descrição. A gente tem aqui uma série de informações, né? Você pode ficar à vontade para conhecer mais. Acho que eu queria mostrar isso aqui, ó. A gente tem aqui um pequeno mapa, né? Só para ilustrar um pouco do mercado cripto, ordenado pelo market cap, então os maiores market caps, né? Estão aqui, enfim, maiores, né? Mais bem preenchidos. Tem até o ranking aqui, né? Pra gente ver a ordem exata e tal, aquela coisa toda. Mas aqui o meu ponto, pessoal, é justamente o seguinte, tá? Se a gente tira o market cap e só coloca mono size, a gente vê a quantidade de criptomoedas que existem, entendeu? E várias dessas aqui são projetos ruins. Scam, golpe, meme coin, bobagem, que vai para zero. Ah, Anthony, qual? Não sei qual. Não sei tudo isso. Provavelmente essas últimas aqui, ó. Provavelmente essas aqui, inclusive, já devem ter tirado o golpe aqui, né? Olha lá, peguei a performance de um ano para trás, né, em percentual. Olha a quantidade de performance que tá em vermelho, ou seja, que tá perdendo dinheiro. Aqui devem estar as piores, né? Olha só. Menos 98%, menos 99%. Meu Deus, assustador. Então, você tem um universo de ativos que você pode investir. Ah, Anthony, vou comprar essa aqui, ó. Botei o mouse e comprei. Cara, quais as razões que você está escolhendo comprar isso, sabe? Então, você pode justificar os seus investimentos por diversas formas. Mas será que isso vai ser bom mesmo no médio e longo prazo? Então, ao invés de tentar escolher quais são aquelas que mais vão subir, que é o que muita gente tenta fazer e é uma forma de investir, mas eu vejo que não é a forma mais útil e inteligente para a maioria das pessoas, porque demanda uma inteligência muito acima da média, um conhecimento de mercado cripto muito, muito acima da média. Eu, por exemplo, nem me arrisco a fazer isso. Uma aceitação de risco muito grande também, porque você vai estar super exposto a essas desvalorizações aqui de 90% em um dia, e também uma atenção constante ao mercado. Olhar constantemente, estudar constantemente. Efetivamente você vai estar tradando, tá bom? Então eu acho que é um trabalho muito grande, uma complexidade muito grande para a maioria das pessoas. Por isso que eu prefiro simplesmente, ao invés de comprar uma, duas, três cripto, que é o que os grandes gênios fazem, né? Que é uma concentração muito grande dos investimentos, eu prefiro simplesmente comprar aqui um ETF que vai comprar várias de uma vez só. Entendeu? Então, eu não sei efetivamente quais ETFs cripto nacionais ou internacionais que possivelmente tinham um mantra, né? Essa cripto que caiu 90%. Mas eu sei que se você só tinha essa cripto, você perdeu 90% em um dia, tá? Basicamente ali 90%, depende de onde é que você estava comprado. Mas desvalorizou, beleza. Se você tinha um ETF, por exemplo, essa cripto era só um dos tokens lá de dentro. Então você foi afetado, mas provavelmente foi afetado muito pouco. Você deve ter perdido o quê? 1%? 5% às vezes? Nem isso.
e acaba sendo muito mais seguro porque você está diversificado. O exemplo clássico aqui é o Hash 11, por exemplo, né? Tem alguns, né? O Hash é o mais famoso. Então, dentro do Hash 11, um ETF cripto, tem várias criptomoedas. Então, a gente tem aqui cripto que tem, pô, olha aqui, 0,14% do ETF, 0,29%, valores muito baixos. Então, se aqui vai para zero, você perde muito pouco dinheiro. Aí você fala, pô, Anthony, mas esse aqui é muito concentrado, eu queria um mais diversificado. Cara, eu tô dando um exemplo, né? Tem várias opções no mercado, né? Obviamente não é uma recomendação de investimento. Mas o meu ponto aqui é, quando você está investindo em ativos de risco, e risco não é agora apenas volatilidade, é essas situações que eles podem ir para zero mesmo, se você não está diversificado, você tem que saber muito, muito bem o que você está fazendo. Por isso que todas as carteiras da Resulta Capital, elas são baseadas em ETFs e diversificação. E você consegue, através de produtos muito inteligentes, baratos e eficientes em termos tributários, ficar exposto a diversas classes de ativos em moeda nacional, internacional, para renda fixa, renda variável, cripto, alternativos e assim por diante, tudo por ETFs. Assim você está plenamente diversificado e com uma carteira muito inteligente que atende o seu perfil de risco e os seus objetivos. Se quiser conhecer mais, o link na descrição e um QR Code aqui na tela para você saber um pouco mais. E no final das contas, parece que as pessoas às vezes fazem as perguntas erradas, tá? De novo, se você entende de mercado cripto e gosta de exposição e está ciente dos riscos, não tem problema. Mas o buraco é mais embaixo do que parece. Não é só comprar e esperar ficar rico. Não é isso, cara. Então as pessoas se perguntam, né? Qual é a próxima criptomoeda que vai se valorizar em 100 vezes? Cara, essa pergunta ela é legal, mas essa pergunta é errada. A pergunta certa é, se as criptomoedas que você tem caírem 50% ou 90%, o que vai acontecer com o seu patrimônio e portfólio global? Qual a probabilidade, muitas vezes qualitativamente falando, né, de todos os seus investimentos em cripto caírem junto esse percentual? Aqui a gente está falando de um caso isolado, né? E muitas vezes essas perguntas elas têm respostas que são um pouco chatas, não são divertidas, não são emocionantes, mas elas acabam te protegendo de situações exatamente como essa. Por exemplo, eu tenho cripto em diversas carteiras recomendadas, se não me engano em todas. Agora, isso aqui, essa queda de 90%, cara, não deve estar afetando nada as carteiras, nada. E se está afetando, deve ser menos de 0,001%, porque a gente está muito diversificado e está muito protegido a esse tipo de evento. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Hash 11, tem a minha análise completa nesse vídeo aqui para você conhecer um pouco mais desse ETF em específico. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.